exemplar da Bíblia, abra comigo a palavra de Deus no livro do Êxodo, capítulo 17. Êxodo significa saída, narra a saída do povo de Israel da terra do Egito. Capítulo 17, versículos de 1 a 7. Glórias ao nome do Senhor. Bendito é o Senhor nosso Deus. Diz-nos a palavra: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva-o contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. E eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, e o versículo de número 4. O apóstolo Paulo, fazendo alusão a esta passagem, ele disse: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Podeis sentar, meus irmãos. Graças a Deus pela sua santa e bendita palavra. Meus queridos irmãos, quando Deus tira o povo de Israel do Egito e o encaminha pelo deserto, com um propósito de levá-los à terra de Canaã, a terra prometida. E este era o propósito de Deus: introduzir aquele povo. Somente homens de 20 anos até 50, havia 600.000 homens, sem contar as mulheres, as crianças e os anciãos, os velhos. Havia muita gente. Alguns dizem que era próximo de 3 milhões a 5 milhões de pessoas caminhando pelo deserto em direção a Canaã. Deus estava com eles e estava levando eles da forma mais especial possível. Havia aberto o Mar Vermelho há dias atrás para que eles atravessassem. Do outro lado, Deus havia mandado pela manhã o maná para alimentá-los. Era Deus cuidando daquele povo nessa trajetória, a levá-los ao lugar que Ele assim havia determinado.
Meus queridos irmãos, porém, nessa trajetória, por 10 ocasiões, o povo de Israel, eles murmuraram de Deus. Eles, muitas vezes, até o desconsideraram a Ele como Deus. E em outra ocasião, o trocaram, fazendo um bezerro de ouro e dizendo: este é o Deus que vos livrou da terra de Israel, que os livrou da terra do Egito, ó Israel, adorai-o. E eles o adoraram. Então era um povo que tinha bastante dificuldade de permanência, de entrega, de consideração e de valorizar o próprio Deus. Este era o povo de Israel. E Deus estava ali presente com eles na nuvem. Durante o dia eles tinham sombra para caminhar, e à noite, no frio gélido do deserto, Deus então se apresentava em uma coluna de fogo para aquecer o acampamento. Era a presença da glória de Deus, maná, presença de sombra e presença também de uma coluna de fogo. E eles estão caminhando, porém chega a uma certa altura da caminhada, faltou água. E ao faltar água, as pessoas começaram a reclamar. A murmuração não começou assim de uma forma grupal. Quem sabe alguém começou falando e outro aderiu àquela conversa, porque as conversas más, elas tendem a serem apreendidas para dentro do coração e dar vazão com a boca. As pessoas então começam a falar, um fala, outro fala. Será que falta muito? Você já fez alguma viagem longa em que você está levando os seus filhos e nem bem começou a viagem, ele já começa a gritar lá no banco de trás do carro dizendo: falta muito? Falta muito? Falta muito? Falta muito? Nem saiu da cidade e ele já começa: falta muito? E então aquela viagem que era para ser uma viagem agradável, uma viagem que era para ir contemplando as paisagens, passando por lugares novos, subindo montanhas, descendo então vales, começa a tornar-se uma viagem insuportável para quem vai dirigindo e para os demais componentes da viagem. A reclamação tira a gente realmente do sério. Falta muito? Falta muito? Você já deve ter ouvido esse tipo de reclamação no banco traseiro do carro. E muitas vezes o carro não é aquele carro, é um carro, né? Não é uma Ferrari, mas é um Fusca, maravilha. E você está pisando em tudo que dá no Fusca e o ponteiro não avança de 60. O desespero também começa a tomar conta. E o menino gritando: já chegamos? Já chegamos? E muitas vezes nessas viagens longas, a gente perde o caminho. Lá no alto do caminho tem um desvio e você entra pelo desvio e de repente você está no meio de um plantio de canavial. E aí o GPS está dizendo: recalculando a rota, volte, pegue o primeiro atalho, faça isso, e a viagem vai ficando insuportável. E no meio daquela viagem, no meio do canavial, o ar-condicionado do carro queima, e o calor de 40 graus invade o seu veículo, e o seu menino que está atrás está dizendo: falta muito? Falta muito? Aí você diz: não, falta pouco para me torcer o seu pescoço. Falta muito, falta muito, falta muito. E aí vai ficando insuportável. É mais ou menos aquela viagem que o ogro vai para a terra de Farfar, sentado naquela carruagem. Em espanhol ele pergunta: jamerito, 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 jamerito. E então tanto o ogro como os outros que estão na carruagem disse: cala a boca, burro. Cala a boca, burro. Ninguém suporta ele mais perguntando: já chegamos? Já chegamos? Já chegamos?
Assim está o povo de Israel. Quando faltava qualquer necessidade básica na caminhada, eles começavam a perguntar: que viagem é esta? Não tem água, acabou a água. Quando vamos beber água? No deserto não tem água, no deserto não tem fontes, no deserto não tem oásis. Lá no Egito tinha água, lá no Egito tinha o rio Nilo, a gente podia beber água até a pança explodir. Lá tinha, aqui não, é só areia, é só pedra, a jornada que não chega. Canaã, que disseram que era logo ali, está ficando mais longe. Parece que a cidade está mudando, está indo em outra direção. E no momento crucial daquele, já estava toda a congregação reclamando e murmurando e dizendo: não tem água. E desta murmuração de não ter água, eles passam para a segunda murmuração. A segunda murmuração é: está Deus no nosso meio ou não? Está Deus conosco ou não? Deus realmente veio nesta viagem ou simplesmente deixou a gente entrar pelo deserto e ficou para trás? Aonde está Deus? Era a pergunta. Eles estão agora tentando a Deus, porque Deus disse: eu irei com vocês até Canaã, eu vou introduzir vocês na terra prometida, e vocês verão a minha mão e o meu poder. Mas eles não estão aceitando. Assim acontece com muitos crentes. A bênção começa a demorar, ele sai daquele modo operandis, aquele modo que é o modo da paciência, e entra no modo da murmuração. Aquele modo diz: não vejo nada, não vejo nada, não acontece nada, me prometeu, me falou, me disse, profetizaram, li na Bíblia, falou que estava comigo, a porta ia abrir, a bênção ia chegar, e até agora não estou vendo nada. Estou no deserto, só tem areia, só tem pedra. E então começa a murmuração. E nestes dias muitos crentes pensam que por murmurar vai conseguir alcançar alguma coisa de Deus. Os murmuradores somente alcançam raios e trovoadas vindo dos céus sobre a cabeça. A murmuração causa desprazer em Deus. Deus não tem prazer no murmurador. Deus, muitas ocasiões, disse para Moisés: deixa eu destruir este povo e vou fazer um povo novo de você. O povo tinha que ter cuidado. Então, meus queridos, nessa situação difícil, Moisés se joga no chão e disse: olha, o povo aí está para me matar, já não resta mais nada, eles vão me apedrejar. A necessidade que o povo tinha, estavam agora levando eles a matar a sua liderança. O homem Moisés, que havia feito os milagres das pragas no Egito, aberto as águas do Mar Vermelho, o envio do maná dos céus, estava correndo perigo. Faltou água, vamos apedrejar Moisés. Uma necessidade muito grande no deserto: a água. O povo reclamou e murmurou porque eles tinham sede. Sede. O povo reclamou e murmurou porque eles perderam a paciência. O povo reclamou e murmurou porque eles perderam a fé. Era o momento de crer. Se Deus abriu o Mar Vermelho, Ele há de mandar água. Se Deus, Ele mandar o maná todo dia de manhã, Ele há de mandar água. Porque Deus é o Deus poderoso. O que Deus estava dando de lição àquele povo é: creiam em mim, que eu sou poderoso para satisfazer as necessidades de vocês. Se vocês creem em mim, eu satisfarei as necessidades. A prova era apenas um momento. Meu querido irmão, quantos crentes não perdem a bênção
relapso de tempo, nesse pequeno momento, naquele momento que parece que você diz, não vai terminar isso, e a bênção está bem ali, está bem próxima, a bênção está chegando, e ele aqui começa a murmurar, começa a maldizer, começa a dizer palavras torpes, direcionando essas palavras para Deus, e dizendo, Deus me abandonou, tudo está acabado, a minha família está destruída, eu estou nesse deserto, nada novo acontece. Eu quero te dizer, mantenha a calma, mantenha a paciência, espere, porque se Deus já atuou no teu passado, Ele atua agora no teu presente, e prepara a bênção para o futuro. Não se desespere, porque está vendo areias, não se desespere, porque está vendo somente pedra. Creia que aquele que criou as águas do rio, sabe aonde tem água para dessedentar a tua sede e satisfazer a tua necessidade. Aleluia. A necessidade que eles tinham era de água. E qual é a tua necessidade? Pastor, se eu começar a enumerar, eu sempre digo que Deus não responde caprichos, Ele responde necessidades. Uma necessidade justificada é contemplada por Deus. Mas se faz necessário, há necessidade. Quando Davi fala no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele fala, deitar-me faz, leva-me às águas tranquilas. Então a necessidade da ovelha é básica, capim e água. Agora, cabeleireiro, manicure e pedicure, terno Saint Laurent, sapato de cloma alemão, essas coisas, isso é luxo. Mas necessidade, Ele supre. Qual era a necessidade do povo? Pão e água. Tinha maná de manhã, e eles podiam recolher o quanto pudesse bastar. Só no sábado que eles não poderiam sair para recolher. Mas desde o primeiro dia da semana até o sexto dia, eles poderiam recolher o que bastasse para aquele dia. E no sexto dia eles poderiam recolher 2 ou 3 porções. É porque Deus não conhece os crentes da Assembleia de Deus. E ele dizia, então recolhe, porque eu sei que no sábado vocês são acostumados a comer e a comer muito. Então recolhe uma porção dobrada aí. Então Deus estava cuidando. Não era lógico que Deus iria matar todos no deserto. Deus não te leva ao deserto para te matar. Deus te leva ao deserto para mostrar a você que Ele é Deus, que supre as necessidades. Eles que precisavam de água, e Deus tinha água, porque Ele é o dono da água. É Ele o dono da água. E no meio daquela murmuração, daquela briga de querer matar a Moisés, e já tinha gente, porque sempre tem uns mais nervosinhos, né? Sempre tem uns mais nervosinhos, já estavam com pedra na mão, e vamos começar, porque sempre a gente procura alguém para cruz. Sempre a gente procura alguém para descarregar as nossas desilusões, decepções e problemas. Eu estou assim porque fulano não me ajuda. Eu estou passando por isso porque nunca tive oportunidade na vida. Acaba com isso. Eu e você temos a responsabilidade de assumir a nossa parte na jornada. Crer que Deus é capaz de atender a nossa necessidade. E então Moisés vai para diante de Deus, porque já não restava mais nada. Ou socorre Deus a Moisés, ou Moisés encontra pedras na cabeça. E então ele disse, Senhor, o povo está desesperado, estão a ponto de me apedrejarem, porque não tem água, Senhor. E eu já não sei mais o que eu faço.
Aí Deus disse para eles: olha, junta os anciãos, que eram os outros cabeça, e vai até o Horebe. Ali tem uma rocha. Ali tem uma rocha. Você já imaginou? Você precisa de água e Deus te dá a direção de uma pedra? Senhor, não é pedra que estamos precisando, é água. Pois é, vai até lá a rocha. Rocha é o que mais tinha naquele deserto. Rocha e areia, havia abundância, eles queriam beber água. Deus nunca atua da forma como você planejou. Os seus planos jamais será os planos de Deus. Você quer que Deus faça isso? Você e eu somos como Naamã. Pensei que ele ia sair, clamar ao seu Deus, colocar a mão sobre a ferida da lepra e me curar. E o camarada vem com essa conversa: desce até o Jordão, mergulha 7 vezes, se quiser ficar curado. Eu não poderia me tomar banho lá, nos rios da minha terra? Poderia. Claro que poderia. Banho você pode tomar em todo lugar que haja água. Agora, ser curado que é a questão. Porque o teu projeto, o teu propósito, o teu plano não é o plano de Deus. Ou você entrega a sua vida total e acredita que o plano de Deus é melhor para você do que o seu plano, ou então você vai sofrer com o seu plano e não vai ver a mão de Deus atuando. Se ele indicou uma pedra, vai até a pedra. Se ele falou que é para ir aonde está a rocha, vai até onde está a rocha. Por quê? Porque eu não sei como ele vai fazer. Ele sabe, eu não. O recurso que Deus disponibilizou ali naquela necessidade foi uma rocha, uma pedra. Imagine, você precisa de água e Deus disse: eu tenho uma rocha para você. É crer ou não crer. Você precisa de alguma coisa, Deus, eu preciso de um milagre. O método de Deus é variado. Ele não repete milagres. Não. O seu milagre e a necessidade pela qual você está passando será suprido de uma forma diferente. Você deve estar atento. Como é que Deus vai fazer? O irmão Pioró, você não conhece, lá do Amazonas, ele ia levando o pai dele no rabeta. Rabeta é uma canoa e um motor lá com um rabo grande, e lá na ponta tem uma hélice, e aquilo vai numa velocidade de tartaruga. Ele ia atravessando de Benjamin Constant para Tabatinga, para levar o pai dele que estava queimando em febre. E vai atravessando com o rabetão. De Benjamin Constant, Tabatinga, de rabeta, é 3 horas de viagem. E o pai dele numa febre tremenda, uma malária que tremia, que balançava a canoa. E o pai dele começou a gemer. E disse: filho, me socorre, porque eu acho que eu vou morrer. E o irmão Francisco Pioró, ele lembrou que na igreja a gente sempre ungia com óleo. Ele não tinha óleo, ele tinha óleo diesel. E ungiu o pai dele com óleo diesel. Orou em nome do Senhor Jesus, e o velho foi sarado no meio dos Solimões. Então o método de Deus é diferente. Não tenta colocar Deus numa caixinha pensando que Ele vai atender você conforme você quer. Deus não é o gênio da lâmpada do Aladim. Deus é o ser supremo. Deus é o único.
onipotente, poderoso, faz como Ele quer, age como Ele quer, Ele é Deus. Não tente colocar numa caixinha. Ou você aceita a metodologia de Deus, ou morra de sede. Deus disse: eu tenho uma rocha para você lá, vai lá. Vai lá na rocha. E aí então era para chegar lá na rocha e ferir a rocha. Você chega lá onde está a rocha e fere ela. Em uma ocasião eles também tiveram sede. Deus proveu uma rocha. Só que naquela ocasião Deus disse: fale com a rocha. Nesta segunda ocasião Ele disse: fere a rocha. Mas na primeira ocasião, quando Deus disse fale com a rocha, Moisés foi lá e feriu a rocha. Não era para fazer aquilo. Porque se Deus mandou você fazer algo, não acrescente nada. Também não diminua. Faça o que Ele mandou fazer. Se Ele mandou mergulhar 7 vezes, não mergulhe 8. E não mergulhe 6, mergulhe a 7. Faça como Ele manda. Muita gente quer solução de problemas, mas não quer fazer o que Jesus está mandando. Não quer obedecê-lo. Não quer viver debaixo de autoridade, não quer se submeter à palavra de Deus e quer que Deus o abençoe. Vive uma vida triste, de murmuração, de reclamação, sem vitória, todo despedaçado e acabado, e não vê sinais de Deus na vida dele. Por quê? Porque não faz como Jesus manda. Mas se fizerdes como Ele manda, Ele disse: se fizerdes como eu mando, sereis meus amigos. Aleluia! Então faça como Ele manda. Ele mandou agora ferir. Agora, com o que foi que Deus mandou Moisés ferir aquela rocha? Ele disse: você pega a vara que você feriu o rio, e com esta mesma vara, que era o cajado que ele andava, você faz um ferimento na rocha. Como ferir uma rocha? Com uma madeira. Como ferir essa rocha? Chega lá e fere. Faça um ferimento nela. Mas se fosse pelo menos com um martelo, porque a Bíblia diz que o martelo esmiuça a rocha. Não era com um martelo. Tinha que ser com o cajado de madeira. Como fazer um ferimento? Olha, meu querido irmão, esta rocha era diferente. Esta rocha escutava, porque na primeira vez que ele fala com a rocha, ela dá água. Então era uma rocha que escutava. Mas essa rocha também podia ser ferida. Podia ser ferida. Havia possibilidade de feri-la com o cajado. Olhou para a rocha, e lá vem chegando Moisés: olha, Deus falou para mim ferir a rocha. Mas nós não trouxemos aqui nenhum ponteiro, nenhuma marreta. Como é que vão ferir uma rocha dessa? Diz que é para me ferir com o cajado. Ferimento. Havia uma necessidade, havia apenas uma rocha disponível, e agora tinha que fazer o mais difícil: feri-la. Paulo disse que a rocha era Cristo.
Chega Moisés, quando ele bate com toda a força naquele cajado, as águas fluíram. Começou a sair água. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz foi sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ferimento necessário. As feridas de Cristo são feridas que curam. O antídoto que Deus está usando para curar as feridas é as feridas de Cristo. Pelas suas chagas fomos sarados. As feridas de Cristo é a ferida que dessedenta a alma. Ele disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Ele disse: eu sou a água da vida. E por onde é que sai estas águas cristalinas? É daquelas feridas. Quando Moisés fere aquela rocha, a água brota, o povo bebe, os animais bebem, as crianças bebem, e todos saciam a sede. Quando Jesus é ferido no alto do Gólgota, toda a nossa sede de salvação é suprida, e hoje estamos bebendo do rio da vida. Feridas que perdoa. Fomos perdoados pelas suas feridas. Aquelas feridas é o causante de estarmos aqui. Você não veio aqui porque cantamos hinos. Você não veio aqui porque tocamos instrumentos. Você não veio aqui por causa deste prédio. E muito menos por causa desse pastor. Você veio atraído por aquelas feridas. Você veio porque aquelas feridas falam na tua alma. Aqui não cantamos para alegrar homens. Não damos glórias a homem. Aqui cantamos a Ele, porque Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. E quantas vezes você chegou aqui e ouviu que Ele foi ferido por você, e você voltou e viveu uma semana repleta de vitórias. Quantos de nós chegamos na casa dele cabisbaixo, triste, a semana não foi boa, ou desempregado, ou aquele serviço que havia sido contratado foi cancelado, ou aquele diagnóstico médico que a gente aguardava, que ia dizer que a gente estava bem, e lá está uma surpresa naquele diagnóstico, os exames não saíram bem, ou você chegou e você diz, lá em casa o matrimônio está aos pedaços, está a frangalhos, os meninos estão rebeldes, o marido que quer ir embora, a mulher que disse, junto a minhas coisas estou indo. Quem sabe você veio e chegou aqui, mas ele está dizendo, as minhas feridas foram para suprir a sua necessidade. Hoje há para você esperança, porque a rocha foi ferida para trazer libertação, cura, salvação e perdão para a tua alma. Aleluia. Aquelas feridas
são as únicas que garantiza o nosso futuro. Assim como a água que saiu da rocha era a garantia de que o povo não iria morrer, assim as feridas de Cristo é a garantia de que há um futuro para você. Assim diz o Senhor: a tua vida não termina aqui, ela continua. Ela continua. São feridas que apontam para o futuro. Você tem um futuro. E Deus esteve no teu futuro e mandou eu te dizer: lá no futuro teu, tudo estará bem. Tudo estará bem. O seu futuro está garantido. O seu futuro está guardado. Hoje aquelas feridas se diz: há futuro para você. E não é qualquer futuro. É futuro de paz, de bênção e futuro de alegria. Aquelas feridas não somente apontam para o futuro. Aquelas feridas apontam para hoje, para o aqui e agora. Aqui e agora. Jesus disse: quem beber da água que eu lhe der, lhe fará uma fonte que salta para a vida eterna. Sabe por que você canta? A vida está difícil, está para todo mundo. Está para todo mundo. A vida é para ser vivida, não é para ser observada. E nem é para sentar num banquinho e começar a queixar. A vida é para se levantar e dizer: Deus, eu te agradeço porque me deste vida. E eu vou viver a vida intensamente. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. Vou romper as barreiras. Porque dentro de mim tem uma água viva que flui. Está em ebulição dentro do meu coração. Cada dia que você levanta e desperta a esta ebulição dentro do seu coração da água vida, da vida que saiu daquela rocha, dizendo a você: mais um dia para viver, mais um dia para conquistar, mais um dia para vencer, mais um dia para lutar, mais um dia para levantar a cabeça, mais um dia para experimentar o sobrenatural. O inimigo vai dizer: você vai secar, você vai ter sede. Jesus disse: eu te dou água, eu te dou água, eu te dou água, água da vida cristalina, uma água para viver o aqui e agora. E esta água viva que está dentro de você é como uma fonte que não seca. Assim como a água daquela rocha parou de jorrar, somente após o último israelita beber o seu sorvo de água, o seu gole de água, quando todos estavam cheios, abastecidos, Moisés perguntou: estão todos cheios? Estão todos abastecidos? Disseram: já. Então fechou-se a torneira. A viúva disse: traz mais um vaso, meu filho. E o menino disse: mãe, os vasos acabaram. Acabou o vaso? Acabou. O azeite parou. Os recursos de Deus perdura até que suas necessidades sejam supridas. E hoje Ele abre a torneira do suprimento sobre a sua vida. Fique em pé, por favor. Qual é a sua necessidade?
rios de água vivas cristalina jorram neste lugar. Você pode vir. E eu quero dizer uma coisa aos senhores: os murmuradores também beberam. Aqueles que queriam matar Moisés também beberam. Os que reclamaram e disseram: o Senhor está entre nós, sim ou não? Eles também beberam. Isaías disse: quem tem sede, venha e toma de graça da água da vida. Pastor, mas eu tenho murmurado tanto, eu tenho reclamado tanto. Será? Ele não é. Ele não levou em conta isso. Eu tenho ido tão longe, ele não levou em conta isso. Ele te ama. Ele te ama e te ama. E esse amor não é por você, é por ele. Ele ama porque ele é amor. E não vai chegar a sua vez, por mais que você ou eu tenha reclamado e murmurado, quando chegar a nossa vez de beber, ele não vai dizer: fecha a torneira para que ele não beba. Não. Ele disse: deixa ele beber, que ele beba, que ele sacie, para que ele saiba que eu o amo. Há suprimento para você também. Será que ele pensa em mim, pastor? Ele disse: pode uma mãe esquecer de um filho que traz o seu ventre, todavia eu não me esqueço de você. Tenho o seu nome gravado na palma da minha mão. Será que ele me vê? Sim. Pastor, será que ele está me vendo? Os olhos dele escrutina por toda a terra e ele te vê. Ele te vê. Será que ele está vendo eu chorar, pastor? Ele está vendo. E ele está prometendo: nunca mais você vai chorar quando você chegar no meu paraíso. Será que ele vê a escassez da minha casa, abrir a despensa, a minha geladeira, que para a porta manter fechada eu preciso passar aquele elástico de bicicleta, e quando abre a geladeira está cheio de garrafa PET de Coca-Cola, mas cheio de água. Será que ele vê isso? Ele vê. Será que ele vê e sabe que eu não tenho para comer amanhã? Ele vê. E o que ele vai fazer? Suprir. Suprir. Será que ele está vendo essa doença que está acabando comigo? Ele vê. E o que ele vai fazer? Curar. Curar. Será que ele está vendo o meu matrimônio que está de bancarrota, tudo acabado? Está vendo. Está vendo esse marido temperamental que levanta e que quer espancar todo mundo? Está vendo. Está vendo essa esposa que é uma goteira constante no meu ouvido? Está vendo. O que ele vai fazer? Derramar mais amor e fazê-los amar mais. Não vai mudar ela. Não. Você está precisando dela. Não vai mudar ele. Não. Você está precisando dele. Assim como ele é. E muitas vezes na hora do altar, na hora do casamento, o camarada: eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também.
Depois de 15 anos ele começa a achar defeito. Aí quer devolver. Depois de 15 anos de uso, meu irmão, acabou a garantia. Continua. E tu, Daniel, vai até. E tu, Daniela, vai até o fim. E o que Deus vai fazer então, pastor? Entendimento de personalidade, entendimento de natureza. É com ela que você vai, é com ele que você vai. E o que ele virá a trazer? Amor. Ele vai ungir os teus olhos para você ver a virtude que tem esta pessoa que está ao seu lado. A Bíblia disse que o amor cobre uma multidão de defeitos. Ele vai te derramar amor no coração. Vai mudar este panorama.